Caminhoneiros e consumidores do Brasil. Há cerca de um mês e meio atrás, o nosso presidente divulgou um vídeo na internet de uma reclamação de que havia postos que estariam fazendo venda casada em relação ao pouso e à segurança do caminhão e da carga, que para fornecer esse serviço o cliente deveria efetuar o abastecimento no posto. Hoje a grande imprensa divulgou que a Senacom, Secretaria Nacional de Consumidor, oficiou vários postos do Brasil, indagando, questionando sobre essa possível prática de venda casada. Nós aqui da Abre Livre, Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, gostaríamos de esclarecer alguns pontos sobre esta chamada prática de venda casada. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a venda casada ela só se configura uma infração ao Código de Defesa do Consumidor se o fornecedor vincular e obrigar o cliente a comprar um produto se levar e comprar o outro produto ou um serviço. Então, no caso, se, por exemplo, um posto está oferecendo ou vendendo combustível e também oferecendo, vendendo o serviço de estacionamento, segurança, às vezes banho, duchas e área de refeição, isso não configura uma venda casada. Então, assim, o consumidor ele pode comprar, contratar o serviço de segurança, né, da sua carga, do seu veículo, ou o serviço de abastecimento do combustível. Então, isso não é venda casada. Também não é venda casada quando o posto diz o seguinte: se você comprar, abastecer o carro, você ganha gratuitamente o serviço de segurança e estacionamento do seu caminhão, da sua carga, etc. Ou seja, eu estou dando uma gratuidade. Se você abastecer, você pode gratuitamente deixar o seu caminhão ali. Também não é venda casada se o posto está dando um desconto. Você abasteceu o veículo, então o pouso do caminhão custaria, sei lá, R$30 e você vai pagar 10, 15 ou R$20 pelo pouso se você abastecer. Isso são práticas de mercado. O que é efetivamente venda casada é se o posto disser: você só vai poder pousar aqui se você abastecer. Então, isso é um ponto importante. E mais do que isso, mesmo nesses casos, a gente tem recomendado e sugerido que os consumidores, se algum posto está fazendo algo ilegal, vendendo gasolina a preço mais alto, etc., que o cliente vá para outro posto. Exatamente por quê? Porque no nosso mercado, no mercado de postos de combustíveis, você tem uma grande oferta. Nas cidades, praticamente, em toda esquina você tem um posto. Nas estradas, não vou dizer a cada quilômetro, mas a cada 10, 15, 20 quilômetros, você também tem um posto, onde você pode abastecer o combustível, onde você pode descansar, onde você pode se alimentar. Então, é muito estranho a gente ouvir e ver que sempre o posto é o culpado por aumento dos combustíveis, sempre o posto é investigado, sempre o posto é oficiado, sempre o posto é o vilão pelas mazelas e problemas do nosso setor. Então a gente vem aqui esclarecer que nós não somos ao favor de práticas ilegais, de práticas que prejudicam os consumidores, de práticas que enganam os consumidores. Ao contrário, a gente vem combatendo essas práticas, então a gente vem oficiando PROCONs, oficiando SENACONs, contrafaixas que enganam o consumidor por apresentarem um preço e quando o consumidor vai na bomba tem um preço diferente. A gente vai para os órgãos de defesa do consumidor também, SENACON, PROCON, explicar
e mostrar que manuais de proprietários dos veículos trazem informações não completas. Então você tem hoje veículos que o manual diz que cabe no tanque 50 litros e quando a gente vai fazer o teste cabem 65 litros. Há manuais que dizem que para encher o tanque precisa ir até o segundo automático ou o terceiro automático, e aí encher o tanque quer dizer a área útil, mas o manual não diz quanto é de área não útil desse tanque. E também esses manuais, você tem cidades, municípios e até estados que dizem que o posto tem a obrigação de completar até o automático. Então, como fica um carro onde o manual está dizendo que a área útil do tanque, para ficar cheia, precisa ter no segundo ou terceiro automático? Esses manuais têm algum problema e que eles precisam ser revistos pelas montadoras, precisam ser corrigidos para que tragam informações acertadas. Então isso a gente também já fez denúncias e infelizmente essas denúncias não foram para frente nos órgãos de defesa do consumidor. Para finalizar, em relação a preços abusivos, a gente vê aí uma série de PROCONs estaduais indo às ruas, investigando, fiscalizando postos, etc. Só que os PROCONs, eles não esclarecem para os consumidores, e aqui a gente vem esclarecer, que o posto ele não compra diretamente da Petrobras o combustível, ele depende de uma distribuidora. Os PROCONs também não esclarecem para os consumidores que muitas vezes aumentos feitos pela Petrobras são repassados para os postos com valores às vezes 2, 3, 4, 5, 10, 15 centavos mais caro e que o posto paga mais caro o combustível. Os PROCONs também não esclarecem para o consumidor que o posto ele tem também que pagar muitas vezes combustível à vista. Do contrário, ele tem que pagar taxas de juros para as distribuidoras, taxas de juros para bancos. Então, no caso específico dos aumentos abusivos fiscalizados aí pelos PROCONs, é importante esclarecer que vários postos tiveram aumentos de preços das distribuidoras antes mesmo do aumento anunciado da Petrobras. Também é importante esclarecer que vários postos, de um dia para o outro, antes pagavam, sei lá, R$6 o combustível, e depois, da noite para o dia, passaram a pagar R$6,60, R$6,80. E a margem média bruta de um posto é de 40 centavos, ou seja, a diferença do que o posto paga para comprar o combustível da distribuidora e do que ele vende para o consumidor final. Isso também não é esclarecido. E também não é esclarecido a dificuldade que os postos têm, muitas vezes até de conseguir combustível. Então hoje, por exemplo, a gente tem vários associados nossos reclamando de que não conseguem comprar das distribuidoras diesel e mesmo gasolina, porque as distribuidoras não têm esse produto para vender porque tem uma cota da Petrobras. E quando tem, estão cobrando valores muito mais altos do que aqueles de mercado. Então essas coisas têm que ser esclarecidas para você, caminhoneiro, para você, consumidor, e vocês, na hora de reclamarem de um posto, têm que olhar o todo, e não apenas uma parte de uma história contada pelo PROCON, de uma história contada pela Senacom, ou de uma história contada pelo governo, porque por trás de um posto tem na maioria das vezes, pais de família que investiram todo o seu patrimônio naquela atividade e que hoje tem grande dificuldade para levar dinheiro para sua casa. Exatamente por quê? Porque o preço do combustível está muito alto, porque o posto sofre muita concorrência, porque o posto às vezes paga muitos impostos, paga folha de salário e não tem condições de levar dinheiro para casa. Obrigado, estamos às ordens para novos esclarecimentos.